Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 17 de maio. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Vereadores pedem prorrogação das 3 comissões especiais de inquérito instauradas na Câmara Municipal. Solicitação ainda deve ser levada para votação no plenário. Projeto aprovado na Câmara vai permitir a instalação de parklets na cidade. A proposta permite criar espaços de convivência nas calçadas. Em reunião na Câmara, Sindicato de Habitação de São Paulo discute novo Código Civil e negócios imobiliários. E também vamos discutir as ferramentas do orçamento municipal. Especialista comenta sobre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Membros das 3 comissões especiais de inquérito que estão em andamento aqui na Câmara realizaram uma espécie de maratona de reuniões durante a manhã e a tarde da segunda-feira. Nos encontros, os vereadores decidiram prorrogar as 3 CEIs. O pedido agora segue para o plenário da Câmara. Mais detalhes na reportagem. As 3 comissões especiais de inquérito que correm na Câmara de São José dos Campos, do Mamulengo, das Desapropriações e do Transporte, devem ser prorrogadas por mais 90 dias. Em uma maratona de reuniões realizadas nesta segunda-feira, os vereadores membros das 6 aprovaram as prorrogações que agora devem ser votadas em plenário. A principal alegação foi de que não houve tempo hábil para pedir e analisar todos os documentos necessários. A CEI do Mamulengo ainda espera ouvir o depoimento do ex-presidente da entidade e do ex-gestor de contratos da Secretaria de Educação. Eles foram chamados para prestar esclarecimentos durante a última reunião da comissão, mas não compareceram ao encontro. Nós insistimos numa reconvocação para quarta-feira agora, bem como também já estamos preparando os ofícios para os ex-funcionários e outros membros da diretoria do Instituto Mamulengo. Então, a nossa intenção é, antes mesmo que vença o prazo, fazermos esse pedido de prorrogação interna corporis dentro da comissão. Posteriormente, nós faremos o pedido em plenário para que os senhores vereadores possam apreciá-lo. E aí, então, nós poderemos dar continuidade pelo prazo de mais 90 dias dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. Já os membros que fazem parte da CEI das Desapropriações aguardam o envio de novos documentos solicitados à Prefeitura. Tem uma via ali na Arena do Esporte, ali no Jardim das Indústrias, que tem nome. E se é uma área pública, então lá, quando foi sido denominado o nome da rua, provavelmente deve ter alguma certidão já comprovando que lá é uma área pública. Então eu solicitei esse documento porque ainda temos dúvida, não temos nenhum papel que comprove que lá é uma área pública, onde foi feito parte da Arena do Esporte, onde foi feito essa pavimentação, onde foi feito essa via. Nós estamos falando de uma CEI que trata de todas as desapropriações de 97 a 2012. Então o leque e a abrangência dos assuntos aí é muito grande, né? Tem ali 2 pontos específicos que apresentaram no requerimento, questão da arena, a questão do camelódromo, mas depois colocou lá que tem que ser analisado todas as desapropriações. Até agora, todos os documentos que estamos solicitando à Prefeitura estão vindo. À medida que esses documentos vão aparecendo, é que a gente vai tendo algumas dúvidas e algumas informações que estão sendo tiradas desses documentos, solicitando outras informações à Prefeitura. Então, por isso que não deu tempo de terminar ainda dentro desses 90 dias. Em relação à CEI do Transporte, além de solicitar novos documentos, os membros agendaram uma visita à empresa Maringá, que deve acontecer no próximo dia 23, às 10h30 da manhã. A TV Câmara exibe todas as reuniões das CEIs ao vivo. E amanhã a CEI do Mamulengo vai realizar uma vistoria na sede do Instituto Mamulengo Social. A região central e até mesmo outros bairros de São José podem ganhar novos contornos. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei que permite a instalação de parklets em algumas calçadas da cidade. Os parklets são estruturas geralmente de madeira que criam um pequeno espaço de convivência na própria calçada. A ideia, já utilizada em outros países, pode ajudar até mesmo a favorecer as vendas do comércio. Veja na reportagem.
a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Wagner Balieiro, que autoriza a Prefeitura a instalar parklets, estruturas móveis colocadas na rua, para expandir temporariamente o espaço das calçadas. O mobiliário de uso público destinado ao convívio e descanso contém bancos, mesas e floreiras e, em geral, ocupa vagas de estacionamento. Para o autor do projeto, as vantagens são o baixo custo de instalação e a circulação de pessoas em frente ao comércio. Essa é uma experiência exitosa em diversas cidades do mundo todo. Começou em São Francisco, nos Estados Unidos, veio para São Paulo em 2012. É a possibilidade de você pegar vagas de estacionamento a critério do comerciante, que é de frente para essa vaga. Se o comerciante quiser, ele vai poder pegar a vaga de estacionamento e fazer um espaço de convivência da população, colocando banquinhos, fazendo um local ali onde a pessoa pode descansar, pode ler, só não pode ter atividade comercial dentro desse espaço. Mas é um lugar onde ele pode fechar com uma ampliação da calçada, de uma maneira muito mais barata e uma maneira de a gente também começar a fazer a rua voltar para as pessoas. O comércio só tem a ganhar, porque ele vai ter ali mais um espaço para as pessoas irem, contemplar a cidade, fazer ali seu momento de lazer, ler um jornal, tomar um café, não tem problema, fazer um lanche, conversar com os amigos. Então é um espaço a mais que o comércio tem perto do seu estabelecimento, quem sabe até melhorando o movimento do próprio comércio. Em palestra realizada na Câmara, o Sindicato da Habitação do Estado discutiu com representantes do setor imobiliário da região do Vale do Paraíba o novo Código de Processo Civil e também o cenário dos negócios imobiliários. O encontro tem como objetivo propor soluções para o desenvolvimento sustentável e problemas como déficit habitacional. A Câmara Municipal sediou o maior encontro da região do setor imobiliário, promovido pelo Sindicato da Habitação do Estado, o Secov. Na ocasião, temas como o panorama do mercado imobiliário e um novo Código de Processo Civil foram apresentados. Os palestrantes também falaram sobre o atual cenário político e econômico do Brasil. No momento em que tem muitas empresas querendo vender e poucos ainda querendo comprar, é um momento de grande oportunidade, em que aparecem negociações positivas, preços ainda convidativos, mas é um momento que vai acabar. Quando o ciclo da economia voltar a crescer, essas oportunidades devem acabar. Então, o momento que a gente vive hoje é um momento muito oportuno para aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. Nós entendemos que a crise pelo qual passamos, além de ser uma crise política, moral e ética, o setor privado ele foi atingido na confiança e na segurança. Então, acho que com essa mudança política já é um alento para o setor, para ele começar a caminhar para a sua normalidade. Tradicionalmente, o mercado imobiliário, pela natureza da aquisição, pelo volume do investimento, ele é um mercado que sofre muito com a crise de confiança. Então é um mercado que é um dos primeiros a ser afetado na crise de confiança e um dos últimos a conseguir a recuperação. A partir do momento em que a população tem uma confiança no universo de médio prazo, a manutenção do seu emprego, um ganho de produtividade, um ganho salarial, ela vai investir em imóveis, que é um bem de primeira necessidade. Isso reaquece o mercado. Os vereadores estiveram presentes no evento e falaram sobre a importância de trazer assuntos como este para dentro da Câmara. É importante a Câmara Municipal estar presente para essa grande discussão, discutindo as grandes coisas que acontecem na cidade e a gente podendo participar da nossa opinião e nossa sugestão. Isso quem ganha a cidade com a qualidade de vida e principalmente aquecendo a economia da cidade, que esse é um dos principais motivos desse fórum, desse debate organizado pelo Secov aqui na Câmara Municipal. Agradeço aí o presidente que acolheu esse evento para que nós pudéssemos realmente estar participando e aprendendo um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, entender esse cenário. No próximo bloco vamos falar sobre orçamento municipal. Convidamos um especialista para nos explicar como funciona um plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Elas são ferramentas que ajudam na construção do orçamento. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você acompanhou aqui no Diário que o projeto que estabelece a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, já chegou à Câmara e deve ser votado ainda este semestre. A LDO é apenas uma das ferramentas que compõem o orçamento do município. Também fazem parte do processo o Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. É muita sigla, né? E para ajudar a gente a entender todas elas, nós convidamos um especialista para falar sobre o assunto. Acompanhe.
Olá! É no orçamento que o município define quanto vai gastar em saúde, educação, segurança. Todo ano, a Prefeitura elabora e envia para votação na Câmara a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a Lei Orçamentária Anual. Sobre esse assunto, orçamento público municipal, vamos conversar com o professor Mário Pascarelli, da FAP. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço pelo convite. Bom, esse processo, né, envolve 3 peças, o plano plurianual e depois essas 2 leis que eu comentei, né, diretrizes e a orçamentária anual. Perfeito. O PPA, o plano plurianual, acho que é mais tranquilo de compreender porque ele abarca 4 anos o plano de governo. Agora, qual é a diferença dessas 2 leis, diretrizes e a orçamentária anual? A diferença entre LDO e a LOA é que na LDO, bom, primeiro precisa ter a PPA, depois envia-se à Câmara a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve conter alguns anexos em que mostram quais são os programas e quais as metas e objetivos. Aí está a diferença, porque na LOA já não precisa mais de meta e objetivo, uma vez que tenha a LDO aprovada. O PPA abrange até o primeiro ano do mandato seguinte. Sim. E isso foi pensado em não se quebrar uma continuidade, né? Continuidade e continuismo tem grande diferença. Ou seja, é um planejamento estratégico de longo prazo. E, mais uma vez, enfatizando a necessidade da LDO. A LDO vai fixar metas e objetivos percentuais a serem alcançados, para depois aprovar a Lei de Orçamento Anual. Essa, sim, quando chega à Câmara, é passível de várias modificações, infelizmente, né? E alguém que, né, não está habituado pode perguntar, mas para que serve fazer esse documento se depois ele pode haver alteração? Pois é. Como eu disse, a LDO vai fixar metas e objetivos percentuais que deverão ser alcançados naquele exercício. É evidente que isso depois pode ser modificado na LOA pelas famosas emendas orçamentárias, que, eu disse famosas, pus aí uma ênfase que pode ser interpretada entre aspas, mas ela é legal, ela é permitida, as emendas são permitidas. O que se discute muito em questão de emenda é a legitimidade da emenda, né? Começa de quem propõe e termina para quê, no que vai ser aplicada aquela emenda. Mas, lamentavelmente, ela pode sim ser modificada, só que o valor final, esse não pode. Pode ser mexido, o que estava previsto, vamos dizer, para habitação, e para uma parte para transporte, isso sim, mas não o valor final que foi previsto na LDO. Entendi. Até porque existem limites, né, em algumas áreas que são estabelecidos pela Constituição, né? Saúde, exatamente. educação. A Constituição obriga a aplicar da receita líquida corrente 15% na saúde e 25% na educação. Como também põe um limite prudencial de folha de pagamento, né, que pode chegar no máximo a 54%. E aí sobra muito pouco. Se você somar, vamos fazer contas redondas, 25 mais 15 já são 40, com mais 50 de folha são 90. Sobrariam em tese 10% para fazer os demais investimentos. Isso é muito pouco, né? Se tivéssemos a intenção boa de diminuir a folha, sobraria mais para investir. E esse ano ou nos próximos anos, né, a gente está vendo aí essa tendência da estagnação ou até queda na arrecadação tributária, né, que é uma fonte de receita. Qual é a perspectiva para o orçamento dos municípios em geral e São José, né, inserida nesse contexto? Eu, em particular, não acredito que a arrecadação melhore até meados de 2017. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, num cenário desse de restrição de receita, ou diminuição de, não é restrição, diminuição de receita,
em alguns lugares que a prestação do serviço público já é precário, vai ficar um pouco pior, porque não vai ter recurso para investir. E a forma de influenciar esse documento, né, uma forma é pela a participação da população por meio das audiências públicas. Isso acontece na prática? Funciona? Infelizmente não. As audiências públicas, a participação é quase mínima, né? São obrigatórias para poder aprovar, mas a audiência é muito pequena e eu diria que vem mais curiosos do que pessoas que entendam daquilo que está sendo discutido, lamentavelmente. E fazem pedidos pontuais para o bairro, né, em Sim, geral? O cidadão sabe melhor do que ninguém qual é a necessidade dele ou do bairro dele. Sim. Mas imagina você conseguir atender tudo isso mesmo com um orçamento participativo, certo? É extremamente difícil, não tem verba para, ainda mais nos dias de hoje, com esta restrição de arrecadação, com essa redução de arrecadação. Então fica difícil atender aqueles que quando vêm, eu quero uma creche para o meu bairro, não, lá eu quero um posto de saúde. Fica extremamente difícil. Muito obrigada novamente por comparecer aqui no nosso estúdio. Obrigada pelas informações, esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. E no próximo bloco tem esporte no diário. São José Futsal vence o clássico contra a equipe do Corinthians. É daqui a pouco no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT, na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de almoxarifado, cozinheiro geral, fiscal de loja, funileiro, garçom, pedreiro, professor de engenharia, professor de inglês e promotor de vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A terça-feira promete muitas risadas aqui em São José e também tem apresentação de teatro. Confira na agenda cultural. A noite de hoje começa com um show de stand-up comedy. O número conta com a participação dos humoristas Marcelo Marrom, Luiz França e Jansen Serra. A apresentação é às 8 da noite num bar que fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$30. Já no Sesc tem a apresentação teatral. A peça A Pedra a Gente Põe Amanhã conta a história de uma velha senhora que é movida por impulsos e sentimentos intensos. O espetáculo começa às 8h30 da noite, a entrada é livre. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos então com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para a quarta. A terça vai ser de céu nublado, chuvas isoladas são esperadas a qualquer hora do dia. A máxima vai ser de 25 graus, mínima 16. Na quarta, o sol pode aparecer por entre as nuvens em curtos períodos do dia e não deve chover. As temperaturas variam entre 14 e 21 graus. E a segunda foi de vitória para o futsal de São José. A equipe da cidade venceu o tradicional Corinthians no clássico disputado em casa. Os detalhes quem vai trazer para a gente é o repórter Daniel Melo, que também tem notícias do duatlon do Vale e da equipe de ciclismo de São José. Daniel, tem ciclista da cidade na seleção brasileira, né?
É isso mesmo, Lucas. 2 homens e uma mulher comporão a Seleção Brasileira de Ciclismo. Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos assiste aqui na TV Câmara. 3 ciclistas da equipe de São José dos Campos foram convocados pela Confederação Brasileira de Ciclismo para integrar a seleção brasileira que disputa em Tátira, na Venezuela, a edição de 2016 do Campeonato Pan-Americano de Estrada. A competição acontece de amanhã até o próximo dia 22 de outubro e vale a nossa torcida pelos ciclistas joseenses na Venezuela. Quem também fez um belo resultado na noite de ontem foi o São José Futsal, que venceu o Corinthians em casa no Tênis Clube pela 5ª rodada da fase de classificação da Liga Nacional de Futsal. A equipe venceu o Timão por 2-1 com gols de Betinho e Ferrugem e Vander Carioca marcou para o Timão. O São José volta à quadra no próximo dia 20 de maio em Cascavel, no Paraná, quando enfrenta a equipe da casa também pela Liga Nacional. E para a gente fechar falando de atletismo e falando de bike, o Duatlon do Vale, que acontece no final de semana, terá 2 grandes estrelas como atração aqui em São José dos Campos. O Guilherme Gil, que é aqui da região de Taubaté, e a Carol Furriela já confirmaram a sua participação na competição. A prova tem início às 9 da manhã, com um percurso de 5 km de corrida, depois mais 20 de bike e se encerra com outros 2,5 km de corrida. Vale a pena conferir no próximo final de semana. Bem, essas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.